Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Streaming de músicas você já conhece. Também já pode ter experimentado streaming de vídeos, filmes e séries de TV. A novidade da vez são serviços de streaming de histórias em quadrinhos. O novo modelo chegou há pouco, mas já ganhou muitos adeptos. O melhor é que essa pode ser uma ótima vitrine para novos profissionais que estão entrando no mercado. No final do programa, você vai saber tudo sobre o streaming dos HQs. Antes, você confere os outros destaques de hoje. O Airbnb e outras redes parecidas estão mudando o jeito que muita gente viaja. Mas até que ponto abrir a porta de casa para estranhos pode ser seguro? E o contrário, como saber se realmente não há riscos quando você se hospeda na casa de alguém? A polêmica promete se intensificar. Graças à tecnologia, está cada vez mais comum ver gente trabalhando a qualquer momento, aumentando e muito as horas do expediente. Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional em tempos digitais? E hoje tem um passo a passo bem bacana. Vamos ensinar como você pode fabricar seu próprio óculos de realidade virtual em casa. É mais simples do que você imagina. O Olhar Digital Plus está começando. Viajar e se hospedar pagando bem menos do que os hotéis costumam cobrar. O Airbnb popularizou a prática. A plataforma não é a única, mas é a mais conhecida. Porém, como sempre, há cuidados a serem tomados. Preparamos dicas para escapar de roubadas, tanto para quem quer ganhar algum dinheiro oferecendo a própria casa, quanto para quem quer economizar, fugindo das altas tarifas dos hotéis. Se você já usou o serviço, confira os conselhos. Se você ainda não experimentou, é a oportunidade de entender melhor como funciona. Um dos serviços mais populares dessa nova economia são as plataformas para pessoas comuns anunciarem e reservarem acomodações em todo o mundo através da internet. Criado em 2008, o Airbnb é a maior delas. Está presente em mais de 34 mil cidades de 190 países. As acomodações oferecidas são, em média, 40% mais baratas do que a diária de um hotel na mesma região. A questão é que essa é uma situação diferente de um hotel onde você negocia com uma empresa. Ao receber alguém até então desconhecido na sua casa ou alugar um cômodo para passar férias na casa de quem você pode nunca ter visto na vida, é um relacionamento baseado principalmente na confiança. É aí que mora o perigo. Fomos conversar com um especialista em segurança para juntar algumas dicas de como se proteger de imprevistos. Para quem aluga sua casa ou apartamento, o Airbnb, por exemplo, oferece um seguro que cobre até $1 milhão, mais de 4 milhões de reais em possíveis danos causados pelos hóspedes à propriedade. Independente disso, algumas atitudes pequenas podem tornar a experiência ainda mais segura para quem abre suas portas. Você pode também criar um ambiente na sua residência de segurança, colocar algumas câmeras, etc. Tal. Aí quando a pessoa chega na sua casa, você fala assim, olha, deixa eu te apresentar a casa aqui. Nós temos sensores aqui de incêndio, nós temos as câmeras aqui, né, para dar segurança para você, e etc. também. O sistema de alarme está aqui, essas são as regras da casa. Isso também acaba gerando um efeito intimidador, um efeito assim de controle, né? É fundamental, muito importante, estabelecer regras. Se achar necessário, o anfitrião pode restringir o acesso a determinadas áreas de acomodação e até trancar alguns cômodos. Procuraria, por exemplo, naquilo que são aqueles valores, né? Dinheiro, joias, alguma peça de valor, né?
de ouro, de prata, ou qualquer coisa dessa, eu procuraria já deixar esse tipo de objeto, ou esse tipo de material, ou esse tipo de valor já num outro lugar, num cofre de aluguel, sabe? Deixar fora da área de circulação comum, né? E para quem se hospeda, é seguro? Bem, o próprio Airbnb, ainda que preste todo o suporte aos hóspedes, não oferece qualquer tipo de seguro com prejuízos que o usuário possa vir a ter com a acomodação. Nesse sentido, o caso da mineira Natália Vasconcelos é emblemático e se tornou público e notório em seu perfil no Facebook. Ela conta que durante uma viagem para correr a Maratona de Berlim, na Alemanha, teve uma série de itens roubados da sua bagagem, somando um prejuízo de quase R$50 mil. O Airbnb afirma que esses casos são muito raros e que prestou apoio à brasileira. O site também disse que trabalha com uma equipe dedicada à confiança e segurança do serviço para proteger a nossa comunidade. Como dissemos no início, o aluguel de acomodações dessa nova economia compartilhada é uma relação que exige confiança dos dois lados. Agora uma dica muito importante para quem pretende alugar um quarto, um sofá, seja lá o que for. Gaste um bom tempo lendo as recomendações de outros hóspedes ou usuários daquela acomodação. Esse feedback é uma das ferramentas mais fortes dessas plataformas para você não cair em nenhuma roubada, né? Então esse trabalho de dar, né, esse feedback, de retroalimentar com informações, qual foi a sua experiência, ajuda não só o serviço em si, mas ajuda outras pessoas a de repente ir numa casa que, olha, tem várias recomendações positivas, né? Então você se sente mais seguro para escolher esse tipo de serviço daquela pessoa que tá oferecendo e não de um outro que tem poucas referências ou nenhuma referência. Lembre-se, todo cuidado é pouco. Nós queremos acreditar que pessoas boas e confiáveis sejam a maioria, mas é sempre bom se precaver. No próximo bloco tem o dilema. Por um lado, a tecnologia abre a possibilidade do trabalho remoto. Por outro, também abre a possibilidade de os funcionários ficarem ligados o tempo todo. E ainda hoje tem nosso passo a passo para você fabricar seus óculos de realidade virtual. O Olhar Digital Plus volta já. Trabalho remoto, liberdade de horário e flexibilidade. A tecnologia abriu possibilidades como essas para os empregados, mas também abriu brechas para que os patrões possam acionar os funcionários a qualquer momento. O quadro fica ainda mais complicado quando você junta a nossa mais que ultrapassada legislação trabalhista. Essa é a questão que o Brasil ainda precisa resolver. SMS, mensagens no WhatsApp e até no Facebook fazem muita gente literalmente levar o escritório para casa, para praia, para mesa de jantar e até ficar à disposição do chefe praticamente em tempo integral. Não parece uma boa ideia, não. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, trabalhar mais do que 50 horas por semana é prejudicial à saúde e ainda reduz a produtividade. Não adianta a pessoa estar conectada todo o tempo, adianta que ela seja produtiva dentro daquela jornada de trabalho. Claro, é uma função gerencial, ela trabalha com uma equipe, ela precisa estar controlando aquilo e o WhatsApp é muito melhor do que o telefone, né? Então isso é uma vantagem, mas ela não pode ficar à disposição da empresa 24 horas. A verdade é que a tecnologia está muito à frente do método de trabalho da maioria das empresas. Mais do que isso, anos-luz à frente da legislação trabalhista brasileira, que é a mesma há muitas décadas. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Com mensagens através das redes sociais ou aplicativos móveis, seu chefe pode te requisitar a qualquer momento. A diferença é que você pode estar em qualquer lugar, não mais somente em casa. Pode estar até mesmo dormindo. De repente chega um WhatsApp ou um e-mail do seu chefe e ele quer alguma coisa urgente naquele momento.
né? Cabe à empresa e ao empregado saber conciliar isso com a sua vida pessoal. Por quê? Ele não pode trabalhar 24 horas. Aliás, ele não deveria trabalhar mais do que 8 horas por dia. E se isso é uma exceção, se isso acontece de vez em quando, tudo bem. Mas se isso passa a ser regra, as partes precisam conversar para ou ter um aumento no salário, ou definir em que momento ela vai responder e como vai receber por isso, e quais seriam as consequências dela não fazer. Antes de crucificar a tecnologia, longe disso, precisamos lembrar que graças a toda essa evolução, hoje é possível, por exemplo, trabalhar remotamente do outro lado do mundo, evitando o trânsito caótico das grandes metrópoles e outros deslocamentos desnecessários. Aliás, o problema, quando existe, não está na tecnologia, mas na forma como algumas empresas e chefes a utilizam. Uma coisa é certa, é preciso ter bom senso. Uma empresa com bom senso usa a tecnologia para melhorar a relação com seus colaboradores e também sua produtividade, e não para piorar tudo isso, né? Se uma empresa deseja usar as redes sociais para manter contato com seus funcionários em tempo integral, seria interessante pensar em um banco de horas, né? Que tal? Em alguns casos, a gente pode usar mensagens de Facebook, e-mails e WhatsApps como meio de prova para provar que ele trabalhou fora daquilo. E também é possível pedir dano moral ou horas extras em virtude daquela configuração do que foi escrito. Falta a gente conseguir evoluir as leis, né? A gente tem ferramentas cada vez mais modernas e melhores com as mesmas leis da década de 70 e 80. Então, as leis são atrasadas. Falta a gente conseguir criar leis mais abertas para que a sociedade diga como interpretá-la a cada momento. No próximo bloco tem os novos serviços de streaming de histórias em quadrinhos. Essa é mais uma novidade digital super bacana. E tem também um passo a passo para você montar sozinho seu óculos de realidade virtual. É super simples. O Olhar Digital Plus volta já. Os óculos de realidade virtual viraram sonho de consumo de muita gente. O problema é que eles ainda são caros, especialmente no Brasil. A boa notícia é que não é tão difícil montar um em casa e ele funciona quase tão bem quanto os que você encontra nas lojas. Veja como fazer. Você não precisa ser nenhum artista plástico para montar seu próprio cardboard. Claro que é preciso alguma habilidade e paciência para fazer tudo com calma e bem feito. O resultado é realmente muito bacana. Vamos lá, mãos à obra! Primeiro, o material necessário. Você vai precisar de um pedaço de papelão relativamente grande e, de preferência, não muito grosso, mas que seja firme. Pode ser uma caixa de sapato ou então você compra aí o papelão ideal em qualquer papelaria. A espessura indicada é de 1,5 mm. As duas lentes têm 45 milímetros de distância local e os dois ímãs, um de neodímio em formato de anel e outro de cerâmica em formato de pastilha. A gente comprou pela internet. É bem fácil encontrar, pagamos R$30. Você vai precisar também de 2 tiras de velcro. É isso aí. Ah, e não podemos esquecer também das ferramentas. Tesoura, régua de acrílico, cola quente, cola em bastão e um bom estilete. A primeira coisa a ser feita é baixar e imprimir os moldes do cardboard oferecidos pelo próprio Google. O segundo passo é recortar os moldes e colar cada um deles no papelão que, em breve, vai se transformar no seu primeiro óculos de realidade virtual feito em casa. Aqui, use a cola em bastão. Preste atenção, porque alguns moldes não cabem em uma única folha de papel, hein? Eles continuam na página seguinte. Para montá-lo inteiro, cole a peça com o número mais claro sobre a peça com o número mais escuro. Dá só uma olhada. E mais algumas dicas. Use uma tesoura pequena, é mais fácil recortar as áreas com mais detalhes. Cole bem as pontas do molde e não se importe em recortar as partes centrais neste momento. Isso pode ser feito direto no papelão na próxima fase. Recorte tudo com bastante cuidado, é claro. Quanto melhor o seu molde, mais perfeito ficará seu cardboard.
Agora é preciso ter alguma habilidade para cortar o papelão. Preste atenção, hein? As linhas em preto devem ser cortadas. Já as cinzas indicam áreas de dobra do cartão. Se você escolher o papelão certo, não vai ter dificuldade para recortar os moldes. Tenha calma nessa fase. Use a régua para ajudar a cortar as linhas retas e procure não fazer muita força para cortar de uma só vez. Com algumas passadas do estilete, você garante um corte mais preciso e não gasta tanta energia. Como marinheiros de primeira viagem, nós erramos um pouco na escolha do papelão. O nosso era espesso e duro demais, difícil de cortar e, principalmente, de dobrar no final. Mas acabou dando certo. Com os moldes recortados do papelão, você está muito próximo de experimentar seus próprios óculos de realidade virtual. Antes do gran finale, dobre o papelão nas linhas cinzas e faça alguns testes de montagem, ainda sem usar a cola quente. As áreas para encaixe dos ímãs estão identificadas. Teste se eles encaixam. Se for preciso, alargue um pouco mais os buracos. O último passo é dobrar e colar algumas áreas. Faça bem todos os encaixes. Se as peças forem bem recortadas, essa fase é relativamente fácil e intuitiva. Use a cola quente onde achar necessário. Ela deixa o cardboard mais firme e garante que ele não vá desmontar enquanto você estiver viajando em uma outra dimensão. Com seu cardboard montado, é hora de experimentar. O modelo funciona perfeitamente com smartphones com sistema Android. O nosso não ficou a oitava maravilha do mundo, é verdade, mas o resultado foi surpreendente. Experimentamos diversos aplicativos oferecidos na Google Play e passeamos pelas ruas do Japão, nos divertimos em florestas e ambientes virtuais e até mesmo jogamos um game maluco dentro de um cérebro. Agora é com você. Os links para baixar os moldes e também os apps para visualizar no cardboard estão no nosso site, logo abaixo do vídeo dessa matéria. Confira e divirta-se. Ah, e se o seu cardboard ficar assim lindão, compartilhe com a gente também. Se tiver mais dicas para deixar a montagem ainda mais fácil, por favor, ajude a galera, tá? Streaming. A tecnologia revolucionou a indústria da música e está alterando para sempre a relação entre telespectadores e televisão. Agora a tecnologia está chegando para o mundo das histórias em quadrinhos. O melhor é que essa pode ser uma excelente vitrine para jovens profissionais. A semelhança não é mera coincidência e o apelido pegou. Netflix dos quadrinhos. Depois do streaming de músicas, filmes e até livros, agora é a vez dos HQs navegarem nesse oceano digital. No Brasil, nasceram as duas primeiras plataformas do gênero, a Cosmic, do Ceará, e a Social Comics, de São Paulo. São mais de 1.800 quadrinhos online em tempo real. Pagando uma assinatura mensal, o usuário tem acesso a todo o conteúdo via web ou aplicativos móveis disponíveis para Android e iOS. O usuário ele entra, ele se cadastra na plataforma e ele tem um período grátis, que ele pode ter acesso, ele tem acesso a tudo, né? Ele lê o que ele quiser. Depois desse período ele decide se ele quer continuar ou não. Mais de 90% das editoras nacionais já demonstraram interesse em disponibilizar seus quadrinhos via streaming. Editoras internacionais, algumas que sequer chegaram ao país ainda, também estudam colocar as produções dos seus artistas nessas plataformas. Uma das questões mais complexas do streaming é a que diz respeito aos direitos autorais dos criadores. Por isso mesmo, assim como no Netflix, a negociação e liberação de conteúdo é cautelosa e nem um pouco simples de ser realizada. Ainda assim, o pessoal garante que todo mês tem quadrinho novo na área. Não é tão simples, envolve uma série de contratos e processos burocráticos e etc., porque liberar um conteúdo desse passa por N situações. Mas o principal é que a gente já vem trabalhando com todas elas e todas elas já estão, como é que eu vou dizer? Elas já conhecem o Social Comics, elas já querem ter material dentro da plataforma. Apenas questões contratuais e tempo é que vai fazer a plataforma crescer com esse conteúdo internacional, que é o que muita gente procura, né? Todo mundo procura esse tipo de conteúdo.
O interessante é que esse novo modelo de negócio mexeu com o mundo dos quadrinhos no Brasil. Além dos famosos e esperados títulos publicados pelas grandes produtoras, mais de 800 artistas brasileiros independentes encontraram na plataforma um caminho para se tornarem conhecidos de um público fanático e ávido por novidades. Ele nasceu para estimular o quadrinho no Brasil. O mais importante da história toda é que tem muita gente muito boa e que a gente não tinha nem noção que existia, do Acre até o Rio Grande do Sul. Assim como nos filmes, uma das principais barreiras a serem vencidas pelo streaming de quadrinhos é a pirataria. Hoje é muito fácil qualquer um baixar ilegalmente um quadrinho pela internet. Mas ambas as plataformas acreditam que tenham potencial para convencer os leitores de que o streaming é uma solução melhor. Mais do que isso, há ainda competição com os quadrinhos físicos. Muita gente que lê também os coleciona. Mas sobre isso, o streaming parece não ser problema, mas sim solução. O cara tá lá, ele vê um artista, ou seja, uma editora menor, ou alguma coisa assim que ele não conhece, ele já paga, não faz diferença nenhuma, ele vai ler. Se ele gostar, ele vai acabar querendo colecionar o quadrinho. Então ele vai lá E já teve casos disso aí, que muita gente que a gente já viu, os caras, eu li no Social Comics e eu quero colecionar, ou quero comprar do artista. A gente tem muito esse feedback. Se você é fã de quadrinhos e ainda não conhece esses canais, aproveite para conhecer. Os dois oferecem um período gratuito para testes. Os links estão logo abaixo do vídeo no nosso site. Confira lá. Acesse olhardigital.com.br e sinta-se em casa na era digital. São vídeos exclusivos, reportagens especiais e reviews de produtos para que você escolha sempre melhor seus aparelhos eletrônicos e seus serviços digitais. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!